Bom dia, eu sou a Nayara Luiza, nutricionista da Superintendência de Alimentação Escolar do município de Campo Grande. Nós preparamos, eu e a nutricionista Suelen, um material para capacitação, para atualização, né, para falar sobre as boas práticas de manipulação de alimentos. E principalmente nesse momento que a gente está voltando com os alunos às aulas presenciais, né, depois de tanto tempo, é importante essa atualização para tratar um pouquinho desse assunto que a gente aborda no dia a dia, na rotina das nossas visitas às escolas, mas agora a gente vai enfatizar alguns pontos relevantes para cuidado na manipulação dos alimentos. Então vamos falar sobre as boas práticas. E o nosso objetivo com as boas práticas na manipulação dos alimentos, as boas práticas do manipulador de alimento, é garantir uma alimentação com qualidade nutricional. A gente cuidando da limpeza, da higienização de alimentos, bancadas, higienização pessoal, lavagem das mãos, a gente consegue oferecer a quem vai consumir esse alimento uma alimentação com qualidade nutricional, né, que é importante. É importante essa qualidade desses alimentos que vão ser oferecidos, é importante que isso garanta uma refeição adequada para quem vai consumir, para essas crianças que vão consumir. Muitas vezes elas saem de casa e a primeira refeição, ou talvez a única refeição do dia, vai ser na escola. Então, a gente se preocupar com a qualidade desse alimento é extremamente importante. E além da qualidade nutricional, um ponto que a gente sempre conversa nas nossas visitas, é que tem a segurança sanitária na produção, na manipulação desses alimentos. Como que a gente tem essa qualidade, essa segurança sanitária, né? Cuidando da higiene, da limpeza de bancadas, utensílios, lavagem adequada dos alimentos, né? Dos produtos que vão ser utilizados no preparo da alimentação escolar. Então, a gente entende com isso que a alimentação ideal, ela apresenta nutrientes para quem vai consumir e não causa doenças. Não adianta a gente oferecer o melhor alimento se no final, quando terminar o consumo, essa pessoa vai ficar doente. Esse nutriente, na verdade, não vai ter a importância que ele deveria se ele causar a doença. Então, quais são as atitudes que a gente precisa ter? Atitudes básicas para prevenir a contaminação dos alimentos, né? A transmissão de doenças pelos alimentos. Nesse momento de pandemia, de contaminação por coronavírus, de tantos outros vírus que já circulam, né, no nosso dia a dia, o uso da máscara é extremamente importante. A gente não pode esquecer da nossa própria segurança, né, enquanto profissional, e também da segurança do alimento, de entregar um alimento com qualidade e segurança para as crianças nas escolas. Lembrar também, né, durante o uso das máscaras, que elas não podem cair no chão e ser reutilizadas, não pode ficar pegando na máscara o tempo todo, são cuidados básicos na utilização da máscara. A gente não pode esquecer também da higienização frequente das mãos. Nos cursos de manipulação de alimentos, né, nos principais pontos de contaminação do alimento é o manipulador de alimentos, né? Então, com a higienização frequente das mãos, a gente consegue diminuir muito a contaminação dos alimentos, o risco da contaminação dos alimentos. Mais um ponto importante nesse retorno ao trabalho de aulas presenciais, a gente precisa se lembrar do distanciamento seguro entre as pessoas, né? Evitar aglomeração dentro do espaço de manipulação de alimentos, no espaço da cozinha, ou propriamente do refeitório, né? Evitar o acúmulo de pessoas ali dentro. Na cozinha só estejam as pessoas que vão estar envolvidas na manipulação do alimento, né? Tomar esse cuidado é importante. Dessa forma a gente garante cuidado, né? E a saúde para todo mundo que está envolvido nesse processo. Quais recomendações assim, a gente dá nesse momento para não esquecer, para lembrar, para ter disponível informações, né, e cuidados no dia a dia de trabalho? Um ponto importante é ter cartazes fixados nos locais onde os manipuladores vão estar trabalhando. Cartazes, a gente já tem os cartazes de separação de amostras,
de lavagem correta das mãos, outros cartazes que a gente já disponibiliza na nossa rotina para todas as escolas. Além disso, é importante ter um cartaz com orientações de prevenção à Covid-19. Como que a gente pode se prevenir, como que a gente pode cuidar do outro, cuidar da gente, né? E tendo cartazes ali na área de manipulação de alimentos, fica visível e fica fácil da gente lembrar durante a rotina de trabalho. As áreas do local onde é manipulado, onde é preparado o alimento, é importante que elas sejam ventiladas, que circule ar, né? Não é interessante a gente ficar num ambiente fechado, conversando, né? Interagindo com pessoas, para evitar a circulação de qualquer tipo de vírus e do coronavírus. Mas é importante lembrar que para essas áreas serem ventiladas, ficarem abertas, elas precisam ter proteção nas aberturas com as telas milimétricas. Né? Então, se uma janela vai ficar aberta, se tem uma janela que pode ficar aberta, mesmo que ela fique lá em cima, fique alta, é importante que tenha a proteção com as telas, para evitar a entrada de moscas, de outros vetores na cozinha e acabar causando uma contaminação dos alimentos. Outro ponto importante é aumentar a frequência de higienização. Higienização de qualquer área, né? Principalmente locais que são tocados com muita frequência, bancadas, torneiras, maçanetas. É importante lembrar de fazer a higienização com mais frequência do que o habitual dessas áreas, para evitar contato de várias pessoas ali, evitar contaminação e circulação de vírus ou de outras bactérias. Verificar o estoque, manter a limpeza diária dos estoques, manter o cuidado com os produtos que estão recebendo, né, nas escolas, fazer a limpeza, desinfecção de produtos, de prateleiras, ficar atento a produtos que estão chegando novos, verificar datas de validade, para evitar a manipulação frequente desses produtos que estão no estoque. É importante também a disponibilização de produtos de higienização, o sabonete líquido de preferência, sem cheiro, sem corantes, é muito importante. O álcool 70, papel toalha não reciclado, esses são os principais itens de higienização, né, para a gente manter a higienização pessoal e do ambiente. Lembrar também do reabastecimento adequado, periódico desses produtos, para facilitar o trabalho dos colegas, do seu próprio trabalho, né, chegar e já estar com tudo organizado para começar a rotina de trabalho do dia. O uso da máscara, que a gente já falou anteriormente, é de suma importância. Lembrar de não tocar a máscara, não trocar a máscara, né, manter a higienização correta, a troca da máscara num período controlado. Uma outra orientação, né, que as escolas já estão adotando essas medidas, que é a organização da entrada dos alunos, para não ter aglomeração no momento da entrada, tomar cuidado, né, ver se as crianças não estão ficando pelo corredor, brincando, encontrando algum coleguinha, né, porque eles estão voltando, né, a ter esse contato ali, então eles acabam se esquecendo desses cuidados, né, são a maioria crianças, então a gente sempre tem que ficar atento, né, e chamar alguém que possa organizar isso novamente e manter a segurança das crianças. Aumentar a frequência da higienização da estrutura física, então, bancadas, áreas de manipulação de alimentos, como eu já falei, as maçanetas, né, torneiras, devem ser higienizadas com muito mais frequência. A gente não pode esquecer de fazer essa higienização antes do uso, para evitar que ali tivesse algum contaminante, a gente acabar colocando o alimento em contato com esse contaminante, e após o uso, para deixar o ambiente limpo e higienizado para o próximo processo de manipulação. Verificar sempre a validade dos produtos que estão no estoque, né? Precisa fazer o controle do estoque diário, precisa que seja feita a organização PVPS, que a gente sempre fala, que o primeiro que vence é o primeiro que sai,
Não importa se o produto chegou depois, não significa que o prazo de validade dele seja maior. Então, tem que verificar o prazo de validade e organizar de forma que o que vencer por último vai ser consumido por último. A verificação do funcionamento das lixeiras também é bastante importante para não ter o contato, né, da mão com a tampa da lixeira. Você acaba levando contaminante, né, para o alimento que está sendo preparado. Então, o acionamento deve ser por pedal e ele deve estar funcionando adequadamente. Se não tiver, a direção deve ser informada, né, para fazer a manutenção. O ideal é que tenha uma área exclusiva para realizar lavagem das mãos, higienização das mãos, que pode ser um lavatório exclusivo, mas de qualquer forma, deve ter ali um sabonete, um sabão que seja neutro, antisséptico, sem cheiro, o papel toalha não pode ser reciclado e de preferência que tenha um álcool 70 para fazer a higienização completa e da melhor forma, para garantir que o manipulador de alimento não vai ser vetor de contaminação do alimento que está sendo produzido. A higienização das mãos deve ser realizada no início e no término de todas as atividades. Então, quando a gente começa o nosso dia, a primeira coisa que a gente faz é lavar bem as mãos para começar a produção dos alimentos que vão ser oferecidos no momento da refeição das crianças. E no final de toda atividade, a gente também precisa fazer a higiene correta, né, para a gente não trazer, levar, né, compartilhar qualquer tipo de bactéria ou vírus que possa estar presente naquele ambiente no momento. Mas a gente não pode esquecer também que se por um acaso trocar de que você está fazendo, parar uma atividade e fazer outra, quando você voltar para a atividade de início, deve ser feita a higiene das mãos novamente. Então, você está cortando uma carne, alguém pediu um copo, uma colher, e você vai precisar parar o corte da carne para entregar esse utensílio. Quando retornar para a atividade de início, é importante que seja feita a higienização das mãos novamente. Então, através das boas práticas, os manipuladores tomando medidas de boas práticas, a gente chega a medidas de segurança. Né? A gente garante a segurança desses alimentos que estão sendo produzidos. Então, os procedimentos devem ser adotados para garantir a qualidade higiênico-sanitária e os alimentos estarem em conformidade nutricional, com segurança higiênico-sanitária, para chegar até as crianças, até os alunos. A transmissão do Covid-19. A gente conhece as formas comuns de contágio da Covid-19, né, que são as gotículas de saliva, espirro, tosse, a mão, a nossa própria mão, né, que entrou em contato com o vírus e acaba transmitindo para outras pessoas, secreção no nariz, né, e outros objetos, superfícies que possam estar contaminadas. A utilização de copos, talheres, né, compartilhados deve ser evitado nesse momento. Não existem estudos ou evidências que falem da transmissão de Covid-19 por alimentos. Mas a gente precisa ficar atento à superfície onde esses alimentos vão ser manipulados, os objetos onde eles vão ser porcionados, vão ser servidos, né, onde as crianças vão utilizar para consumir. E, além disso, é importante a gente lembrar que depois que o alimento está preparado, uma salada vai ser consumida crua, uma fruta vai ser consumida crua, deve ter todo o cuidado até no momento da distribuição, porque se o alimento já está preparado e ele vai ser servido, né, vai para consumo, a gente precisa ter o cuidado de não falar sobre esse alimento, espirrar sobre esse alimento, porque dessa forma a gente pode estar transmitindo o vírus, né, através desse alimento que vai ser consumido logo em seguida, ou até mesmo bactérias, algum vetor que cause doenças transmitidas pelos alimentos. Então, para a gente fazer higienização, limpeza, higienização de bancadas, de utensílios, do ambiente onde a gente trabalha, dos alimentos, a gente utiliza produtos, né, produtos químicos.
Esses produtos devem obrigatoriamente estar registrados na Anvisa. Eles não podem ser produtos feitos artesanalmente, feitos em casa. Eles precisam ter o rótulo, as informações de uso, como eles devem ser utilizados. Tem as recomendações de como ele não deve ser utilizado. Então, dessa forma, a gente trabalha com segurança, certo? A gente está utilizando produtos que a gente conhece, e a gente sabe se ele vai expor ou não a um risco, né? Tanto quem trabalha quanto quem vai consumir o produto que vai naquele utensílio, que vai ser colocado em contato com alguma bancada limpa com um produto de higienização que a gente está utilizando. Então, como acontece a higienização? Do que for, de bancadas, de utensílios, de panelas. A higienização consiste na limpeza, que é a remoção de sujeira, retirada de gordura, de restos de alimento. Isso é a limpeza, é lavar aquela área ou aquele equipamento. A desinfecção, ela é a utilização de um produto químico que vai ser aplicado naquele copo, naquele prato, na panela, na bancada, para garantir a esterilização, que seja retirado qualquer tipo de bactéria ou de vírus daquele local. Então, dessa forma, com a limpeza e a desinfecção, nós chegamos à higienização das áreas, dos ambientes, dos produtos. Então, falando dos produtos que vão ser utilizados na higienização, a gente fala do álcool 70%, deve ser o álcool 70% para garantir a higienização, não pode ser outro tipo de álcool, o 46 ou 96, esses não garantem a desinfecção. Então, o álcool 70 é o produto que tem a finalidade de garantir a desinfecção de onde ele está sendo aplicado, seja nas nossas mãos, seja em bancadas. O álcool 70% que vai garantir essa desinfecção. Ele pode ser encontrado nas formas em gel ou líquido, Pode ser utilizado das duas formas, mas o importante é lembrar que deve ser 70%. Outro produto que a gente recomenda muito a utilização no ambiente de produção e manipulação de alimentos é a água sanitária. A gente recomenda a utilização dela, dependendo da finalidade para que ela vai ser utilizada, seja para desinfecção de alimentos ou para desinfecção de bancadas e utensílios, ela vai ser utilizada diluída. Então, a gente vai pegar uma quantidade de água sanitária e colocar na água para que ela atinja a forma correta de ser utilizada, de garantir a desinfecção daquele ambiente ou daquele alimento, sem causar nenhum risco à saúde. Então, é importante seguir a diluição adequada para cada caso, de acordo com o que vai ser higienizado. Então, para edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios, a gente utiliza a proporção de 2,5 colheres de sopa de água sanitária diluídos em 1 litro de água. De preferência, o recomendado é usar sempre um copo dosador, ou a colher correta, na medida correta, para não ter variação nessa diluição. Ou, para fazer uma quantidade maior, a gente utiliza 40 ml de água sanitária diluído em 1 litro de água. A gente nunca deve misturar outras soluções, outros produtos químicos, à solução clorada. Tá? Pode ter um risco bastante grande de uma contaminação química de quem está preparando esse produto. Então, sempre utilizar somente a água sanitária diluída em água comum, normal, para não ter nenhum risco de contaminação química. Já para higienizar, fazer higienização de superfícies em contato, que vão entrar em contato com alimento ou de alimentos, a diluição muda um pouquinho. Vai ser uma colher de sopa diluída em 1 litro de água. Ou 10 ml de água sanitária diluída em 1 litro de água. Como utilizar esses produtos para fazer a higienização adequada? A gente vai fazer a limpeza, a remoção de sujeiras, de gorduras. Em seguida, a gente vai enxaguar e secar.
Logo depois que esse equipamento, esse utensílio, esse alimento estiver seco, a gente vai borrifar a solução clorada ou álcool 70 e aguardar a secagem naturalmente por 15 minutos para utilizar esse equipamento ou utensílio em seguida. Então, falando, né, do retorno às aulas, da importância dos cuidados durante o período em que as crianças vão estar na escola, a gente lembra dos bebedouros, né? As crianças vão estar lá durante um período de 4 horas e vão beber água, e é importante lembrar desses detalhes para não acontecer nenhum tipo de risco de contaminação. Então, é importante que os alunos levem as garrafas de água de casa ou copo, né, que vai ser utilizado individualmente. Eles não devem compartilhar esses copos, essas garrafinhas. E caso a criança esqueça em casa, né, a gente precisa ficar atento. Às vezes a criança não vai falar que esqueceu, ficar atento para disponibilizar a caneca ou uma outra garrafa, para que ela possa utilizar individualmente no momento que ela estiver na escola. Além disso, os bebedouros também devem ser higienizados diariamente, né? Como eu disse anteriormente, áreas de contato, que tem muito contato de mão, muita manipulação, devem ser higienizadas com frequência. Então, as torneiras do bebedouro, né? As laterais devem ser utilizadas com frequência para evitar que alguém que esteja com alguma doença acabe transmitindo para outra pessoa. Além disso, os bebedouros, onde a gente coloca a boca para tomar água, eles devem estar isolados, né? Não podem ser utilizados nesse momento. Para a gente ter uma água de qualidade, oferecer água de qualidade para quem vai consumir na escola, deve ser feita a limpeza da caixa d'água regularmente, né? Deve ser realizada a cada 6 meses, e o certificado dessa limpeza deve ficar em local de fácil acesso, caso alguém queira, né, saber se essa caixa d'água foi limpa, se a água que a criança está recebendo ali é uma água com segurança, né, que tem uma qualidade. Esse comprovante da higienização deve estar exposto ou em um local de fácil acesso. E para ser realizada essa limpeza, deve ser seguido um protocolo, né, de higienização, de preferência que uma empresa especializada realize esse procedimento. Além disso, né, a gente tem as crianças, os bebês, né, que usam mamadeira, usam copinho de transição, chupeta. A gente precisa tomar cuidado com esses itens. As crianças acabam derrubando no chão, acaba pegando o coleguinha, põe na boca, né? Então, ficar bastante atento a esses casos. Na hora da higienização, a gente precisa separar bicos, goelas, protetores, né? Lavar com detergente neutro e com uma escovinha para ficar bem lavado por dentro, por fora, buchas exclusivas para realizar esse procedimento. A gente precisa enxaguar em água corrente esses utensílios e deixar de molho, né, em solução clorada por 15 minutos, ou levar à fervura por 5 minutos. Caso esse utensílio fique de molho em solução clorada, ele deve ser enxaguado em água corrente logo após. As mamadeiras, os copinhos devem ser deixados virados para baixo para secar, e logo depois devem ser armazenados em recipientes higienizados, e esses locais onde vão ficar armazenadas essas mamadeiras, esses copos, essas chupetas, devem ser guardados com tampa. Caso os copos, esses itens, sejam levados para fervura, eles vão ficar, logo após ser retirados, né, eles vão ficar virados com a boca para baixo para secar, e logo depois vão ser armazenados da mesma forma que eu disse anteriormente, recipientes devidamente higienizados. Então, ainda falando dos bebês, né, dos berçários,
vocês que estão na escola vão receber as latas, né, com leite, recipientes com leite, leite em pó, de casa, ou até mesmo os que a gente encaminhar da Soalho. O importante é borrifar álcool 70 em toda a extensão da lata, antes de abrir o consumo, ou qualquer outro recipiente, né, onde o leite estiver armazenado. A gente vai, depois de aplicar o álcool 70, passar um pano descartável e deixar secar naturalmente. A lata deve ser identificada, sempre todo produto aberto deve ser identificado. Se a lata for de uso exclusivo de um aluno, o leite em pó, né, aquele produto for de uso exclusivo de uma criança, deve ser identificado com o nome dela, a sala, a data de abertura desse produto e a data de validade. Mas qualquer produto recebido na escola, que for aberto para consumo e não for utilizado integralmente, não for todo utilizado, se não acabar aquele produto, ele deve ser identificado com data de abertura e a data de validade, né, que ele vai ter depois de aberto. Então, e depois dessa introdução, né, falei um pouquinho de cada ponto, eu vou passar para a Suelen, para ela abordar técnicas, né, e falar mais especificamente de alguns pontos. Obrigada, gente. Agora fica com você. Bom, tudo bem com vocês? A Nayara falou um pouquinho sobre as orientações básicas, né? E eu vou dar continuidade falando sobre manipulação dos alimentos. Então, o manipulador de alimento a gente considera como peça-chave dentro do nosso serviço. É um manipulador de alimento que vai ter esse contato direto com o alimento, ou até mesmo indireto, e vai ser responsável pela qualidade da alimentação que vai chegar para os nossos alunos. Tá? Então, os manipuladores de alimentos, os merengueiros, eles têm que estar conscientes, eles têm que compreender qual que é a importância das suas atividades, principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia. Então, todos os cuidados envolvendo a prática de vocês, a conduta de vocês, vai sim ter uma consequência na qualidade da alimentação que a gente vai servir para os nossos alunos e vai interferir na saúde deles, tá? É importante, então, dentro do nosso procedimento, que o manipulador de alimentos tenha uma atenção especial com a sua higiene pessoal, né? Tenha o asseio adequado, tanto na higienização das mãos, como na higienização da sua vestimenta, dos seus calçados. Agora a gente enfatiza a utilização das máscaras. É importante também que esse manipulador de alimento, ele zele pela higiene local do seu trabalho, tá? A Nayara, ela falou muito bem a respeito do mecanismo de transmissão da Covid e como que o manipulador, se ele errar, se ele pecar em alguma etapa, não utilizar adequadamente a máscara, espirrar dentro do seu ambiente de trabalho, conversar sem a utilização dessa máscara, ele pode estar contaminando o seu local de trabalho. Então, a gente tem que zelar também pela higiene do local de trabalho e pela higiene dos alimentos. Se a gente prepara um alimento, a gente tem todo esse zelo no transporte, zelo na distribuição, zelo na estocagem do alimento, mas quando a gente vai servir esse alimento ou quando a gente vai preparar esse alimento, a gente peca, né? A gente tem que tomar cuidado em todos os processos da higienização desses alimentos, para a gente garantir que a gente vai estar servindo uma alimentação com qualidade, tá? Então, essa é a nossa preocupação. A gente fala muito nos nossos cursos, a gente fala muito a respeito dessas orientações básicas que o manipulador de alimentos ele tem que ter, né? Que é tomar banho diariamente, não utilizar maquiagem no ambiente de trabalho, lembrando que a gente pode contaminar o alimento através de maquiagem, de esmalte, tá? Escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia e sempre após as refeições. Manter roupas e uniformes limpos. Manter os cabelos limpos e completamente protegido com rede ou touca, tá? Então, fazer sim a utilização da touca. Não
não esquecer de nenhum desses procedimentos que habitualmente a gente cobra durante as nossas visitas, que habitualmente a gente conversa a respeito nos nossos cursos. Usar desodorante sem perfume, manter as unhas limpas e curtas e sem esmalte, não usar anéis, alianças, relógios, brincos, colares, pulseiras e outros adornos, usar sempre calçado fechado e limpo, e agora, é claro, a utilização da máscara se faz necessária. Né? Cuidados necessários, então, para a gente estar prevenindo a transmissão do Covid, né, é manter o distanciamento dos outros funcionários. Então, você tem que ter um distanciamento de, no mínimo, 1 metro, tá, entre você e o seu companheiro que está ali dentro da área de produção manipulando esse alimento, tá? A utilização adequada das máscaras, então saber qual que é o uso correto, né? A gente fala sobre a importância das máscaras, mas a gente tem que saber utilizá-la de modo correto, tá? E a higienização dessas mãos também com a frequência e com a técnica adequada, né? A utilização das máscaras, hoje no mercado a gente pode encontrar diversos tipos de máscara buscando essa proteção, né? A gente tem as profissionais, então a gente pode encontrar a N95, PFF2, que são máscaras recomendadas para as cepas variantes da Covid que estão surgindo agora, então gera para a gente uma proteção maior, e a gente pode ter também as máscaras artesanais, né, que são as máscaras de pano, que vocês já devem ter visto e devem estar habituadas já à utilização delas. Então, a gente considera como um uso obrigatório durante toda a jornada de trabalho e deve ser realizada com a troca na frequência adequada, tá? A gente vai falar mais um pouquinho a respeito dessa frequência e dessa troca. O uso ele tem que ser individual, então todo mundo tem que utilizar, cada um com a sua própria máscara, bem ajustada ao rosto, sem espaços, tá? Sem frestas, ela tem que estar cobrindo totalmente o nariz, cobrindo a boca, tá? Bem ajustada ao rosto da pessoa que vai estar utilizando, para gerar a proteção que a gente espera que essa máscara tenha, né? Então, a gente reconhece que Covid ele não é transmitido pelo alimento, e sim por uma pessoa, tá? Então, essa pessoa que está portando esse vírus, portando o Covid, ela transmite para o seu ambiente e pode transmitir para outras pessoas. Por isso a gente recomenda distanciamento, a gente recomenda a utilização de máscaras e a higiene frequente das mãos, né? Então, quando uma pessoa ela está infectada e ela compartilha um ambiente, a gente pode ter a contaminação desse local. E a gente vai ter contaminação onde? Nas superfícies, nos objetos, tá? A gente tem que considerar a área de produção como um local inócuo. Ou seja, a gente tem que buscar que essa cozinha ela seja o mais seguro possível. E isso vai depender do manipulador de alimentos. Como a gente pode ver que a transmissão é feita de pessoa para pessoa. Então, o manipulador, essa pessoa vai estar ali naquela área de produção e ele pode contaminar as superfícies e o objeto. E a gente tem que tomar todos os cuidados para que haja uma proteção durante essa produção de alimentos. O uso adequado da máscara é aquele que é feito cobrindo novamente, falando novamente a respeito disso, cobrindo o nariz, tá? Nunca tirar a máscara e deixá-lo no queixo, não tocar na parte da frente da máscara e tocar somente no elástico. Então, se houve essa necessidade de tocar na máscara, é importante que pare todo o procedimento e faça a higienização adequada das suas mãos. Então, como que a gente recomenda colocar as máscaras? É importante, antes de colocar as máscaras, que ocorra a higienização das mãos, tá? Depois, a gente vai pegar pelo elástico da máscara e colocá-la no rosto, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, sem frestas. Se precisar mexer para ajustar a máscara,
proceder à higienização das mãos posteriormente. A troca da máscara ela tem que ser realizada sempre que ela estiver rasgada, perfurada ou danificada. Se estiver úmida ou molhada, com sujeira aparente ou a cada 2 ou 3 horas, tá? E se essa máscara também tem no chão. Então, a troca da máscara, ela tem um tempo. Se não ocorreu nenhuma situação que comprometesse essa máscara, né? Se ela não caiu, se ela não rasgou, se ela não está danificada, passou 2 horas a gente troca essa máscara. Então, é importante que o manipulador de alimento tenha uma quantidade adequada de máscara para realizar essa troca durante o seu período de trabalho. E após a utilização da máscara, o que vocês precisam fazer para poder higienizar e conferir aquela máscara ainda uma utilização, né? Então é importante que terminou a utilização da máscara, você retire essa máscara pelo elástico, coloque essa máscara dentro de um saco plástico, leve para casa e alise a lavagem dessa máscara com detergente, depois confira depois realize o enxágue, tá? E é importante deixar de molho em solução clorada. A Nayara ela falou um pouquinho para vocês a respeito dessa diluição da água sanitária, né? Para a gente poder fazer a sanitização, para a gente poder fazer o processo de higienização adequado. Então é importante que a gente também realize com a máscara que vocês vão estar utilizando dentro da escola. E aí o que seria essa utilização, essa concentração e essa diluição? A máscara ela tem que ficar de molho por 20 minutos em solução clorada, então seriam 2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água, tá? Deixar de molho nesse período de tempo, cerca de 15 a 20 minutos, e depois disso enxaguar. Condutas inadequadas dentro de uma área de produção. A gente sempre fala sobre isso, mas é importante enfatizar novamente. Agora, mais que nunca, a gente tem que evitar falar, evitar tossir, tá? Mexer com dinheiro e espirrar sobre os alimentos. Jamais fumar nas dependências da instituição. Acionar a lixeira com pedal, evitando tocar na sua tampa, tá? Então, se existe aquele mecanismo, é para o mecanismo ser utilizado, né? Então, se a gente consegue acionar essa lixeira com pedal, a gente tem que utilizar o pedal. É proibida a entrada de estranhos na área de produção e, se houver a necessidade de alguém entrar dentro dessa área de produção, tem que tomar os cuidados adequados, os cuidados necessários. Então, tem que estar com máscara, tem que estar com a touca, tá? Experimentar os alimentos diretamente com a mão também é proibido, tá? Os pertences pessoais, como bolsa, celular, jaqueta, capacete, devem ser guardados em locais específicos. Celular, ele tem que ser higienizado com álcool 70 ou solução clorada na diluição adequada e deve ficar fora da área de produção, né? Existe a necessidade de utilizar ou comunicar alguém da família de vocês, então é importante informar a secretaria da instituição e passar esse número de telefone, disponibilizar esse recurso para a sua família da secretaria escolar de vocês, tá? Não utilizar celular na área de produção. Evitar tocar nos olhos, nariz, boca e utilizar a máscara, tá? Também a gente deve evitar compartilhar os itens pessoais de trabalho, como caneta, copos, talheres, até mesmo a caneta a gente recomenda que quando chegue o distribuidor, né, o fornecedor, o pessoal, para levar os alimentos até a instituição de vocês, não compartilhar caneta também, cada um tem o seu objeto pessoal e a sua caneta. Tá? Higienização das mãos a gente considera como sendo a melhor estratégia para evitar a contaminação e transmissão das doenças transmitidas por alimentos e também da Covid. Então,
quando iniciou a pandemia, né, eu cheguei de refletir a respeito e eu já pensei que nossos manipuladores vão conseguir se sair muito bem nessa situação de pandemia, porque a gente fala tanto sobre higienização, a gente fala tanto sobre higiene das mãos, a gente fala tanto sobre esses assuntos que vêm sendo enfatizados agora, que a nossa equipe ela tem essa segurança de passar os conceitos e de que vocês, de fato, se sairiam bem com relação à higienização das mãos, com relação aos cuidados necessários durante essa pandemia, né? A gente continua enfatizando, então, a necessidade dessa higienização das mãos. No intervalo adequado e com a técnica adequada de higiene. Então, intervalo, no máximo 1 hora. Técnica adequada, a gente vai disponibilizar um vídeo que segue na descrição, na descrição do nosso vídeo, tá? Então, tem um link que segue na descrição do vídeo. Sobre justamente essa técnica adequada da higienização das mãos. Tá? Mas é importante enfatizar o uso do sabonete líquido neutro, do papel toalha descartável, né, e álcool 70. Tá? Então, aqui fica a técnica adequada para vocês, só que se vocês chegarem na descrição do vídeo, vocês vão conseguir verificar todo esse procedimento com mais detalhe. Tá? E quando que a gente deve fazer essa higienização das mãos? Sempre antes de iniciar o serviço, quando a gente for tocar nos alimentos, então antes de tocar nos alimentos, antes de manipular os talheres, antes de servir as refeições, antes de tocar nas embalagens. Então é importante realizar a higienização das mãos de modo adequado. E sempre depois que levar a mão à boca, ou tossir, ou apanhar objetos no chão. Antes ou após tocar na máscara e olhos, sempre depois que pegar no dinheiro, tá? Depois que utilizar o sanitário, depois que recolher o lixo, nas mudanças de tarefa, especialmente entre alimentos crus e cozidos, tá? Então é importante que se faça a correta higienização das mãos e sempre que a gente tocar na máscara também é importante que seja realizada a higienização das mãos. E a utilização das luvas, né? A gente vê muito as pessoas utilizando as luvas como um recurso para evitar contaminação, né? Existem alguns materiais que falam a respeito dessa utilização das luvas, só que não é nada que seja obrigatório. Então, o uso das luvas ele não é obrigatório, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza luva, porque dá a falsa sensação de que a mão está limpa sempre. Então, você toca no lixo com a luva, acredita que sua mão está limpa e vai tocar numa superfície, vai tocar numa bancada, vai tocar num alimento. Então, a utilização da luva, ela pode ser realizada? Pode, mas tem que ser realizada com cuidado, com cautela, tá? Então, a gente tem que evitar o contato direto das mãos com alimentos prontos para o consumo e quando a gente for utilizar essas luvas em substituição dos utensílios, como pegadores, e também em caso de pequenas lesões, para proteção de curativos. Ela não substitui os cuidados básicos de higiene. Então, antes de utilizar as luvas, a gente tem que realizar a higienização das mãos. Terminou a utilização das luvas, elas devem ser descartadas, não podem ser reaproveitadas, não podem ser compartilhadas, elas devem ser descartadas. E proceder com a higienização dessas mãos. Tá? É importante também a gente ter uma atenção com o uniforme adequado, lembrando que esse uniforme ele tem que ser utilizado exclusivamente dentro da área de produção. Tá? Então, você vai até a escola vestindo com uma vestimenta, né? E quando chega para entrar, antes de entrar na cozinha, você coloca o seu uniforme. Tá? Não pode ser o mesmo uniforme, a mesma roupa que você utilizou durante o transporte para chegar até a instituição. Então, chegou na escola, você vai ao vestiário e coloca o uniforme. Esse uniforme, tanto calçado como a vestimenta, ela tem que ficar reservada em sacos diferentes,
tá? Para que não haja uma contaminação também. E lembrar da higienização. Então, essa vestimenta ela tem que ser higienizada, tem que ser limpa todos os dias. O calçado, antes de entrar na área de produção da refeição, na nossa cozinha, ele tem que ser ou borrifado, o álcool 70, ou imergido em uma solução clorada, tá? Para poder conferir a esse calçado a higiene adequada. Durante o recebimento dos alimentos, é importante que esse alimento ele não seja disposto ou colocado diretamente no chão. Então, são aquelas orientações gerais que a gente passa, né? Ele não deve ser colocado no chão, tem que ser colocado sobre estrados, tá? Não devemos compartilhar os itens pessoais, como a caneta, durante esse recebimento. Manter o distanciamento adequado entre o fornecedor e você, então, respeitando 1 metro de distância. Verificar as características do produto, então, verificar se a quantidade que está sendo oferecida está descrita na guia, verificar a qualidade desse produto, se ele está com a qualidade adequada para consumo, tá? Para o tempo que vocês vão estar utilizando esse produto. E, com relação a essa nova situação, né, é importante que vocês recebam esse produto, preferencialmente fora da área de produção, tá? E que todos esses alimentos eles sejam higienizados, sejam limpos de modo adequado, tá? Embalagem primária, aquela embalagem que vem em contato direto com o alimento, a gente pode borrifar o álcool 70 no pano e aí passar nessa embalagem, ou até mesmo fazer a utilização da solução clorada, como a Nayara ela vem explicando na concentração adequada, que é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, tá? Já as embalagens secundárias e terciárias, elas devem ser descartadas. Então, a caixa de papelão ou a caixa de papelão que chega do fornecedor, a caixa de madeira que chega, ela não deve entrar na área de produção e ela não pode permanecer ali dentro da cozinha, ela deve ser descartada. Os hortifrutis, a gente segue com aquela higienização que a gente já conhece, que é fazer a limpeza de cada parte desse alimento, né? Então, lavar em água corrente, folha por folha, imergir em solução clorada, 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, esperar 15 minutos, depois proceder o enxágue, para assim a gente poder consumir, né? Para poder fornecer para os nossos alunos. É importante enfatizar que esse alimento ele tem que ficar totalmente submerso. Então, a gente pode pegar um pratinho, colocar em cima dessa vasilha para propiciar que esse alimento fique totalmente imerso a essa solução clorada. Assim, a gente garante a qualidade que a gente espera para o produto. Tá? Posterior à higienização, o excedente, o excesso, a gente pode armazenar esses alimentos em sacos identificados com a data de processamento, a data que você realizou o corte, tá, desse alimento e guardado em refrigeração. Aqui, né, a gente vem enfatizando novamente a utilização adequada dessa solução clorada, dessa água sanitária, para preparo da solução clorada, né? Então, 1 colher de sopa de água sanitária, diluído em 1 litro de água, ou a gente pode utilizar o copo dosador, que é melhor, que a gente garante que a dosagem está adequada de fato, tá? Então, são 10 ml de água sanitária diluídos em 1 litro de água. Observar o rótulo da água sanitária, verificar se esse produto ele é de uso, se ele pode ser utilizado, sim, para fazer a higienização dos alimentos. Isso vem descrito no rótulo da água sanitária. No armazenamento desse produto, então, você recebeu, você fez a limpeza da embalagem de modo adequado, e aí sim a gente vai armazenar esse produto que está sendo recebido. Os cuidados, eles são aqueles cuidados básicos, então, propiciar distanciamento adequado entre os produtos na prateleira,
para que haja ventilação adequada, verificar sempre a data de validade do produto. O primeiro que vence é o primeiro que sai, PVPS. O primeiro que vence é o primeiro que sai, PVPS. Né? Colocar essa data de validade na prateleira, deixar essas prateleiras identificadas, tá? Tá sempre reforçando a higienização dessas prateleiras, também as prateleiras da geladeira, tá? Onde vão ficar armazenados esses alimentos. Na preparação, a gente precisa garantir a temperatura adequada. Então, a gente precisa garantir todas as etapas de produção desse alimento para que haja uma higiene adequada, para que haja uma preparação adequada. E aí, quando a gente chega na cocção, né, que é uma outra forma da gente conseguir reduzir carga microbiana, que a gente consegue eliminar alguns micro-organismos, né, é necessário que haja a preparação adequada desse alimento. Então, a gente precisa garantir que os alimentos estejam bem cozidos e mantidos em temperatura adequada até o momento de servir. Já os alimentos consumidos crus, eles devem ser higienizados corretamente, como a gente falou anteriormente. Tá? E aí, só lembrando, a gente mostra esse slide sempre para o pessoal durante a capacitação, né, durante os cursos de higiene e manipulação, lembrando que a gente precisa sim respeitar uma faixa, uma temperatura para a cocção desse alimento, tá? Acima de 65 graus é uma faixa de temperatura que previne a multiplicação microbiana. Quando a gente pensa na temperatura ambiente, a gente já começa a observar que é uma zona de perigo, ou seja, esse micro-organismo ele pode se desenvolver naquele alimento. Tá? Então, se esse alimento ele não foi adequadamente higienizado, adequadamente preparado, ele vai ter uma multiplicação microbiana nessa faixa de temperatura que é justamente a nossa temperatura ambiente. Por isso que a gente recomenda o quê? Terminou a preparação do alimento, a gente já deve distribuir esse alimento. Não deixar que ele fique muito tempo em temperatura ambiente e que propicie essa multiplicação microbiana. Tá? Na distribuição dos alimentos, quais são os cuidados que a gente tem que ter agora? Eu acho que é o que é um dos pontos que pega bastante para vocês, durante essa etapa de distribuição dos alimentos. A gente vai precisar que a escola ela tenha uma organização, tá? A gente vai precisar que haja um profissional capacitado, observando todos os pontos em que pode ocorrer algum tipo de falha, de erro, para a gente já prevenir, tá? Então, a gente precisa organizar os alunos em turnos, tá? Para a gente dar um tempo e uma utilização adequada daquele espaço do refeitório, flexibilizar esse horário de refeição, de forma a manter o distanciamento no refeitório, tá? Higienizar as superfícies como mesa e cadeira a cada turno de uso com álcool 70. Isso é importante para a gente conseguir manter o ambiente seguro. Garantir a higienização adequada das mãos antes das refeições para os alunos e funcionários e estabelecer um funcionário para servir os alimentos. Assim a gente consegue observar, a gente consegue distribuir esse alimento de modo seguro, né? Então, a gente coloca cada talher no pratinho dessa criança, a gente não permite mais o autosserviço, ou seja, essa criança não pode mais se servir, isso é um risco de contaminação. E esse profissional ele tem que estar ali supervisionando, verificando como está sendo a conduta dessas crianças durante esse momento. Essas crianças elas têm que estar conscientes de que devem chegar no refeitório e esperar o seu momento para poder se alimentar e até lá utilizar as máscaras, realizar a higienização das mãos. Que a gente tem todos os procedimentos para a gente realizar, então, essa higienização das mãos antes das refeições pelos alunos. As máscaras devem ser mantidas até iniciar a refeição. Os alunos
deverão retirar a máscara com cuidado e colocarem em um saco plástico pessoal exclusivo para esse fim, evitar colocar a máscara diretamente sobre a mesa e após a refeição, o aluno deverá colocar uma máscara limpa, garantindo a sua troca. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, então, durante esse momento da refeição. As informações coletadas que apresentam nesse nosso conteúdo, a gente retirou das recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no retorno presencial às aulas durante a pandemia da Covid-19, Educação Alimentar e Nutricional e Segurança dos Alimentos. É um material que vocês podem acessar no site do FNDE, tá, no Ministério da Educação, e ele traz bastante informação e todos os protocolos que a gente deve seguir para garantir essa produção de modo adequado, garantir a segurança no nosso ambiente de trabalho. Tá? A gente agradece, então, a participação de vocês. A gente disponibilizou na descrição o vídeo, então, o link para o vídeo sobre higienização das mãos. A gente disponibilizou também um formulário. Com o preenchimento desse formulário, vocês vão receber um certificado dessa capacitação, tá? E a gente espera que, caso haja dúvidas, vocês retornem ao vídeo, vocês podem estar olhando, podem estar assistindo novamente o conteúdo e podem entrar em contato com a gente para todos os esclarecimentos. Um grande abraço e até mais.